Primeiramente, me apresentando, meu nome é Felipe Manzi, como eu comentei, eu atuo na TOTS Consulting desde 2009, em consultoria de otimização de processos, desempenho empresarial, CSC, fiz muitos trabalhos de viabilidade de projetos, business case, e já há 1 ano e meio, quase 2, eu estou muito focado em automação de processos, robotização, eu venho liderando essa iniciativa na TOTS Consulting, desde então. Já temos vários clientes pelo Brasil e alguns casos bem interessantes, alguns deles eu vou compartilhar com vocês hoje. E a minha formação original, sou pós-graduado em gestão de projetos, e casar esse mundo robô, consultoria e tecnologia tá no sangue, é algo que eu já venho fazendo há muitos anos, muito tempo. A TOTS Consulting, quem é a TOTS Consulting? A TOTS é muito famosa por ser uma empresa de software, de soluções de negócio, ligadas a sistemas, os RPs da TOTS são conhecidos, Fluig, etc., as plataformas também são muito conhecidas, e eu atuo numa divisão de consultoria de gestão. A TOTS tem uma divisão de consultoria que completa esse ano 10 anos, e está aqui presente para completar o portfólio de soluções da TOTS. Tecnologia, sistemas, consultoria, processos, e entregar uma solução de negócio mais completa possível para os clientes, tá? Falando do nosso tema principal, que é o que todos estão interessados nesse webinar hoje, eu começo comentando com vocês e mostrando para vocês uma figura que deve ser muito no espaço de vocês. Essa figura de um trabalhador sentado numa mesa, digitando no seu computador. Muita gente deve se identificar com essa figura, ou tem um colega na sua área, seja gestor de uma pessoa assim. No dia a dia dessa pessoa, o que a gente vai encontrar ali? 2 tipos de trabalho muito distintos. Um trabalho operacional, trabalho mais, vamos chamar assim, braçal, um trabalho de copiar dados, inserir dados num sistema, processar uma informação, criar um relatório, tudo que gasta energia e força do seu trabalhador. E também trabalho intelectual, cognitivo, trabalho que envolve análise, trabalho que envolve decisão, trabalho que só um humano consegue fazer. E a cognição, ela pode aparecer de uma forma muito simples. Por exemplo, quando eu abro um e-mail, leio o que uma pessoa me escreveu no e-mail, me pediu alguma coisa, interpreto aquela linguagem que está no e-mail e leio aquele texto, isso é uma forma de cognição. Uma máquina, naturalmente, não faz isso. Existem soluções para isso, mas natural de uma máquina. Consegue interpretar a linguagem. E eu posso pensar em cognição de uma forma mais complexa. Por exemplo, se eu trabalho numa área, analiso diversos relatórios, diversas informações para tomar uma decisão de estratégia comercial da minha empresa, é uma forma de cognição. Então, um trabalho que só o cérebro humano, a capacidade humana consegue fazer. Nesses 2 contextos, existem diversas soluções de mercado, muito antigas, muito tradicionais, para tentar automatizar as 2 partes de trabalho, tanto o operacional quanto o cognitivo. Aí a gente vai citar sistemas de gestão, os RPs, os sistemas de CRM, sistemas de supply chain, sistemas específicos para fábrica, para operação de varejo, para ponta de loja, ponto de vendas, etc. Tudo isso visa, de alguma forma, automatizar tanto o operacional e parte do trabalho intelectual. Eu posso pensar em sistemas de BPM, BPMS, que vão, de alguma forma, integrar esses sistemas e gerar fluxos de trabalho automatizado. De alguma forma, tornar computacional, tornar automático o trabalho operacional e cognitivo que uma pessoa faz. Isso já é conhecido, já é antigo, todas as vários desses instalados. Inclusive, a TOTS é muito conhecida por trabalhar nessa camada. O que a gente traz de novo? O que o mercado tem oferecido de novo nos últimos tempos, e isso tem ganhado muita força nos últimos anos, principalmente para o trabalho operacional, surge a RPA, Robotic Process Automation, automação de processos, robotização, existem N nomes no mercado, existem N nomes que se descrevem isso, mas no fim do dia, automação de trabalho operacional. E de que forma? A gente quer criar robôs, criar códigos, criar alguns scripts de trabalho que vão emular trabalho repetitivo. Basicamente, ensinar um robô a copiar dado, a inserir dado, a analisar uma planilha, a formatar dados, a copiar informação do outro. Então, tudo que é repetitivo, de alguma forma, pode ser emulado e trabalhado por um robô, é o que a RPA quer endereçar. E do lado do trabalho cognitivo, também existem soluções de mercado. A gente fala de inteligência artificial, a Carol da TOTS, Watson da IBM,
Existem diversas soluções de aprendizado de máquina, que tentam, de alguma forma, emular o pensamento humano, emular o poder decisório, emular a inteligência. E o que acontece? Tanto a RPA quanto esses trabalhos, essas ferramentas de inteligência, de cognição, elas se acoplam ao ambiente de sistemas que as empresas já têm. Os RPs, os CRMs, os BPMs, e começam a mudar um pouco a arquitetura de sistemas, a arquitetura de automação que a gente vai encontrar nos lugares de trabalho, nas empresas. E no meio do caminho do RPA para a inteligência artificial, eu posso ter vários problemas que eu posso pensar que um robô vai me ajudar. Eu tenho um problema, por exemplo, que eu tenho que trabalhar um relatório, trabalhar uma informação em Excel, e eu penso, vou fazer um robô para me ajudar. Ok, o robô pode te ajudar, ele pode ser uma boa... Mas será que não tem uma solução de relatórios, de processamento de informações, que pode me ajudar de uma forma melhor e mais nativa e mais completa do que o RPA? Eu posso ter problemas na minha empresa de atendimento, eu quero de alguma forma atender clientes e de alguma forma usar a inteligência e usar automação para isso. Posso pensar em chatbots, existem soluções para isso. É um robô, mas é um robô de propósito específico, com linguagem humana. Da mesma forma, eu posso ter um problema que eu tenho que interpretar e-mails, interpretar linguagem, interpretar, por exemplo, um campo texto livre. Imagina que eu tenho um campo de endereço num determinado processo meu, que uma pessoa pode escrever Avenida Brasil, escrito Avenida Brasil. Outra pessoa escreve AV Brasil. A outra pessoa escreve Avenida BR. Interpretar isso e saber que aquilo tudo é Avenida Brasil, são formas diferentes de escrever Avenida Brasil, é interpretação em linguagem natural. Existem soluções para isso também. E quando eu começo a pensar nos problemas de negócio, nos problemas de processo que eu tenho, e pensar em automação, e construir toda essa arquitetura de sistemas, de soluções e possibilidades, eu vou mudar um pouco a arquitetura de soluções. Eu agreguei novas soluções, novas ferramentas que até então eu não usava. Nesse ambiente, com inteligência, com RPA, com relatório, com chatbot, com RP, com CRM, vai ter tanta informação transitando, tantos dados transitando, que eu posso dali também extrair inteligência. Em volta disso tudo, ou cruzando todos os dados que todas as soluções podem gerar, eu posso pensar em ferramentas analytics, gerar inteligência, informação útil para o negócio, de todos esses dados que estão sendo relacionados em todo esse processo. E aí eu começo a ter um ambiente de sistemas mais complexos do que eu comecei. Antes eu tinha lá o BPM, os RPs e os sistemas específicos, agora eu tenho já 4, 5, até 10 soluções novas, junto com a Analytics ali, orbitando a minha automação. Meu ambiente ficou mais complexo. E o que o RPA traz de diferente? O que o RPA tem de novo nessa conversa toda? O RPA é mais fácil de fazer. Muitos dos problemas que o RPA pode endereçar, eles poderiam ser resolvidos de outras formas, diretamente na no BPM, diretamente com uma outra ferramenta. Mas o RPA ele oferece uma forma de fazer isso mais rápido, mais barato, testar conceitos antes de pensar em grandes projetos de sistemas, de TI. Então é dessa forma que a gente tem posicionado a RPA na TOTVS Consult para o mercado. A RPA, de uma maneira simples, ela é mais uma ferramenta da minha caixa de ferramentas possíveis para automatizar processos. É mais uma opção no universo de N opções que existem de automação para gerar automação de processo. Então, tem N formas de fazer, a RPA é mais uma delas. Vocês, qual é o nosso ponto de vista? Como eu comentei, nós usamos ferramentas de mercado, a TOTVS não tem ferramenta de robotização própria, nós trabalhamos normalmente com as 4 principais do mercado, o iPath, Process Robot, Automation Anywhere e Blue Prism. Nós usamos as ferramentas para criar esses scripts, botar esses robôs para trabalharem para a gente, e o que a gente quer é isso, fazer robôs que simulam pessoas trabalhando. A gente não está falando aqui de robô mecânico, a gente não está falando aqui de robô com função cognitiva muito avançada, e não está falando de robô que tem integração complexa. Qual é o nosso ponto de vista? A gente entende que esse tipo de robô que endereça o trabalho transacional repetitivo, ainda tem muito espaço e pode entregar muito ganho nas empresas. Se você tem algum problema que exige cognição, ou trabalhos intelectuais que a gente pode usar essa tecnologia agregada a outras ferramentas de inteligência, seja a Carol, seja o Watson, ou qualquer outra ferramenta de mercado mais complexa ou simples que possa resolver o problema de cognição. Mas o mais comum é a gente juntar as duas coisas, o robô mecânico com o robô de cognição, o robô de inteligência. Ok? O que a gente quer é um exército de trabalhadores virtuais, de ajudantes, que vão ajudar os humanos a fazer o trabalho operacional e liberar tempo deles para fazer o que só um humano consegue fazer. Não usar a força de trabalho humana para o que uma máquina hoje já consegue fazer. Então, o que esse robô pode fazer?
Iniciar qualquer tipo de sessão web ou corporativa, abrir e-mail, enviar e-mail, ler informação de e-mail estruturada, consultar qualquer site na web, extrair informação, relatório, tomar decisões que seguem regras bem estruturadas, extrair e preparar relatório em Excel, em qualquer tipo de ferramenta de dados, preencher dados em vários sistemas, fazer cálculo, extrair dados em documento digital, coletar estatística, enfim, copiar e colar dados, ler informação e atualizar outras bases, qualquer coisa que é repetitiva e tenha fonte em dados estruturados, o robô pode, de alguma forma, ajudar a fazer esse trabalho. E é muito comum, eu imagino que vocês devem estar pensando em vários exemplos do dia a dia de vocês, onde eu poderia aplicar isso. Normalmente esse efeito que dá quando a gente mostra os vídeos. Todo mundo fica pensando, onde eu posso aplicar esse negócio? Tem muito espaço em qualquer empresa. Se vocês pensarem na rotina de vocês, qualquer pessoa tem uma fatia muito relevante do seu dia que é dedicada a trabalho transacional, operacional, que um robô poderia fazer. Qualquer analista. Até um presidente de empresa vai ter uma fatia do dia dele que ele está fazendo trabalho mecânico, que poderia ter robô para ajudar ele. Isso vai em qualquer nível. Ok? No fim do dia, o que ele está falando? A gente quer liberar tempo das pessoas com essa tecnologia. Boa parte de qualquer operação, dos custos de qualquer operação, vão ser gastos com pessoas que vão estar lá dedicando o seu dia a dia a executar os processos. E se a gente for lá medir quanto do trabalho das pessoas é gasto em atividades improdutivas que agregam pouco valor para o produto final, isso vai ser grande. O que a gente quer no fim do dia é criar esses robôs, tê-los como assistentes virtuais que liberam tempo das áreas para fazer atividades que vão gerar maior valor, que só um humano pode fazer. Esse é o grande objetivo da robotização. Nesse contexto, é claro que o primeiro grande benefício, a primeira ideia que vem na cabeça é, vou fazer robôs para liberar tempo. E, de fato, isso vai acontecer. É um driver muito comum de quem quer fazer esse tipo de projeto, liberar tempo, de alguma forma reduzir custo. Em operações de grande porte, que eu tenho muita gente fazendo trabalho operacional, o robô dá benefício muito rápido. Se eu tenho uma maturidade de sistemas baixa, com muita gente copiando e colando dados de um lugar para o outro, eu perco muito tempo fazendo trabalho operacional, o robô se enquadra muito rápido e entrega ganho muito rápido. Porém, operações de menor porte, ou operações em que eu tenho uma grande maturidade em integração de sistemas muito complexos ou bem maduros, o robô ele libera menos tempo, porque já tem automações de outro tipo que entregaram benefício antes. Porém, a gente tem que pensar em outros benefícios também que o robô traz. O robô ele ajuda a melhorar a compliance, porque o robô não erra. O robô ele usa dado estruturado, o robô dificilmente, um humano, quando lê uma planilha e copia e começa a digitar, ele pode errar a digitação, ele se confunde, ele se distrai quando alguém chama ele, o barulho atrapalha, o robô não tem esse problema, nunca vai errar. Eu posso criar robôs que monitoram o dia de trabalho, que ficam olhando o que os humanos estão fazendo e apontam potenciais erros, até potenciais fraudes. Eu posso pensar em robôs que fazem isso. Um benefício que é muito, muito relevante dos robôs. Os robôs são escaláveis. O robô pode trabalhar de madrugada, o robô não fica doente, o robô é escalável. A qualquer momento eu posso pôr mais ou menos robôs trabalharem. Eu posso deslocar muito trabalho do dia a dia, que eu faço hoje das 8 às 5, das 9 às 6, para madrugada. Então, uma pessoa quando chega a trabalhar e tem que fazer esse trabalho operacional, e é muito comum encontrar isso nas empresas que a gente faz projetos, eu posso criar um robô que joga esse trabalho para madrugada. Quando eu chego no trabalho às 9 da manhã, um relatório que eu preciso, ele vai estar pronto. Eu não tenho que gastar 1, 2 horas do meu dia produzindo esse relatório, por exemplo. Robô é rápido. E o robô, de alguma forma, também formaliza processos. Como eu crio os scripts dos robôs, os códigos dos robôs, o conhecimento de como eu faço uma atividade fica documentado naquele código. O robô serve para documentar processos também. No fim do dia, liberar tempo e executar trabalho de maneira mais precisa, coisas que um robô faz melhor do que qualquer humano. Nós separamos 3 grandes grupos de aplicações para RPA, para robotização, que vão gerar os benefícios para as empresas. O primeiro grande grupo são as atividades de alto volume. São os primeiros robôs que vem na cabeça quando a gente pensa em robotização. Alguma tarefa que eu faço em grande escala, que tem muita gente envolvida, que me consome muito tempo, que é repetitiva, eu penso logo em fazer um robô. A gente brinca às vezes, não sei se tem algum estagiário na sala escutando a gente, mas não se sinta ofendido. A gente brinca sempre assim, sabe aquela tarefa que o seu sonho é ter um estagiário para passar para ele? Essa é a atividade do alto volume que o robô deveria endereçar. É o primeiro que vem na cabeça. O segundo grupo são atividades em que eu quero aumentar minha capacidade e a qualidade. Normalmente são coisas que eu já faço na minha empresa, com alguma frequência, mas que um robô vai ser muito melhor e mais rápido para fazer. Por exemplo, sanear um dado periódico,
regular perfis de acesso, talvez até faça isso. Mas o robô vai fazer isso com mais intensidade, com mais velocidade, de uma forma mais precisa, e de repente uma tarefa que eu faço uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, porque ela consome muito tempo, é muito difícil, e eu não tenho braço para fazer, o robô pode fazer diariamente. Eu escalo isso. Esse é um segundo grupo que, normalmente, ele já não é mais tão fácil de enxergar. Não é a primeira ideia que vem na cabeça. Pensar nesses robôs, eu faço uma tarefa, mas o robô é melhor que eu fazer isso, já não é tão trivial ter essa ideia e ter essa decisão de pensar um robô para isso. E o terceiro grupo, que é o mais difícil de pensar no primeiro momento e ter a primeira ideia de criar um robô para aquilo, são os robôs que vão fazer novas atividades, novas funções. Normalmente é uma atividade que eu não faço, porque eu não tenho braço, porque eu não tenho condição, ou porque não tenho condições técnicas de fazer aquilo, e que o robô pode fazer, e normalmente são essas atividades que geram os maiores benefícios para o negócio. Um exemplo que nós normalmente citamos nesse caso, nós fizemos um robô numa empresa que auditava as faturas de plano de saúde. Empresa que tem muitos funcionários, é muito comum receber essas faturas, vai ter uma quantidade gigantesca de informações naquela fatura de que beneficiários foram incluídos, quais foram excluídos, se está correto o valor que deveria ser cobrado. E muitas empresas têm N planos de saúde, às vezes, não tem um plano só. Tem, enfim, várias. Cada unidade vai ter o seu plano de saúde. Analisar essas faturas e verificar se elas estão corretas ou não estão corretas, para ver se estou pagando a mais ou a menos, normalmente nunca é a menos, normalmente é a mais, é muito raro encontrar isso. Nós fizemos, por exemplo, robôs que fazem essa validação todo mês e olham se está tudo certo. Numa das empresas que a gente rodou esse robô, a gente encontrou quase $500 mil de ganho em 12 meses. E corretas nas faturas de plano de saúde, que não se percebe, é impossível fazer isso na mão. É muito raro encontrar uma empresa que faça isso na mão. Se eu crio um robô que faz isso e monitore esse trabalho, eu vou gerar um ganho muito maior que a simples liberação de tempo que outros robôs podem trazer. Eu gero ganhos financeiros muito relevantes para a empresa. Outro tipo de robô que se enquadra nessa categoria são os robôs de auditoria e compliance. É muito comum a gente chegar nas empresas e olhar os relatórios de auditoria daquela empresa e ver quais são os pontos de exige alguma contramedida ou exige alguma ação de compliance que a auditoria, numas auditorias externas indicam. Muitas vezes essas auditorias elas acabam gerando processos manuais, controles em planilhas, alguma tarefa que vai consumir tempo dos analistas. Eu posso ter uma área que já está sobrecarregada, vou ganhar mais uma função porque a auditoria e o compliance pediu algo novo. E muitos desses pontos de auditoria eu consigo endereçar com robô. Eu posso pensar em robôs que vão atender essas contramedidas. De verdade, a maior parte dos ganhos financeiros relevantes que normalmente pagam o projeto estão nesses robôs de novas atividades. Eles são muitas vezes mais relevantes que os robôs de alto volume. E eles não são tão triviais, eles não vêm na primeira ideia, não é o que vem naturalmente na cabeça quando você pensa em robô. Pensar nesses dados e o que eu estou transitando de informação na minha área e como é isso para gerar dinheiro. E muitas vezes as novas funções, elas fomentam analytics, fomentam outras soluções de negócio para gerar inteligência. Vai muito além da simples automação, da simples criação de robôs. Alguns nossos casos de robotização, para citar para vocês. Eu mostrei no primeiro vídeo, aquele da processava a admissão de funcionário. Naquele processo, um analista demorava 10 minutos para fazer cada admissão. O robô faz o mesmo trabalho em 1 minuto e meio somente, uma redução expressiva do tempo. E o melhor ganho também, ele não erra. Era muito comum essa empresa que esse robô ter erros, e o robô não erra. Se o dado estiver estruturado e correto, o robô não vai errar. Então, os erros de digitação caíram para 0 com esse robô. Um segundo caso que nós fizemos em um outro projeto, um analista, esse caso, o segundo na linha de cima, no meio, uma analista, ela demorava todo dia, a rotina dela era chegar a trabalhar na empresa, ela ficava 1h30 compilando uma série de informações da área financeira, que seriam usadas na estratégia de tesouraria daquela empresa. Todo dia ela extraía relatório do sistema, tratava os dados, colocava no Excel, juntava com várias outras informações, 1h30 diária da vida dela para gerar esse relatório, para aí sim começar a fazer o trabalho de analista, que é a função principal dela. Então, todo dia, das 8 horas de trabalho dela, 1h30 eram gastas só para gerar um relatório. Nós fizemos um robô para ela, o robô faz o mesmo trabalho de consolidar esse relatório em 8 minutos, e ele executa de madrugada. Quando ela chega a trabalhar, às 9 da manhã, esse relatório está pronto, uma pasta esperando para que ela trabalhe. Economia expressiva de tempo.
Nós temos outro caso, um outro cliente, tinha um processo ali que todos os dias, às 10 da manhã e às 15 horas da tarde, um analista ele tinha que extrair uma série de relatórios do RP, trabalhar esses relatórios e colocar na ferramenta de BI. Por que ele fazia isso? Existia um projeto de integração de sistemas para que esse relatório fosse integrado naturalmente com essa ferramenta de BI. Esse projeto estava sendo desenvolvido, ele tinha um prazo de 6 meses, ia demorar para ficar pronto. Então, esse analista ia ficar 6 meses, todos os dias, às 10 da manhã e às 3 da tarde, ele tem que parar o que ele está fazendo para fazer o corte de relatório e mandar para o BI. Nós temos um robô, às 10 da manhã e às 15 da tarde, ele faz o mesmo trabalho do analista e não vai interrompê-lo. Não preciso mais uma pessoa dedicada e olhando o relógio para quando é 10 da manhã fazer o corte de relatório. O robô faz isso. Quando a integração ficar pronta, esse robô é desligado, ele vai ser desativado. Ele é um robô temporário, ele está ali para substituir, resolver um problema temporário até que a integração fique pronta. Esse é um tipo de uso muito comum dos robôs também. Servir como medida paliativa ou temporária para resolver problemas de negócio, até que a solução definitiva da tecnologia seja implantada. Um outro exemplo, nós temos um robô que fazia a gestão de acesso de nativos do SAP. Nessa empresa em questão, um acesso que fique inativo, sem ninguém logar no SAP por 90 dias, ele tem que ser cortado, esse acesso tem que ser bloqueado. Nessa empresa, mensalmente, um analista, uma vez, numa sexta-feira, não sei porquê, mas ela gostava disso na sexta-feira, ela entrava em 17 bases distintas da SAP, extraía os relatórios, verificava quais eram os acessos inativos. Uma vez que ela verificava, ela entrava, cortava nas 17 bases esses acessos, e aí atendia as questões de compliance, que no fim do dia isso é compliance, deixar acessos inativos sem bloquear. A analista demorava 6 horas para fazer isso aí, normalmente, e ela fazia uma vez por mês, porque ela não tinha tempo, não tinha braço para fazer isso mais vezes. O robô faz o mesmo trabalho em 30 minutos. E uma outra questão, que é mais importante nesse caso, o robô permitiu aumentar a periodicidade de execução. Ela fazia isso uma vez por mês. O que acontecia? Se hoje em que eu estou sem acessar um sistema, e foi o dia que a analista fez esse trabalho de cortar acessos, talvez eu não corte esse acesso com o 89º dia. Só vou ver esse acesso daqui 30 dias, com 119 dias. Auditoria, ponto amarelo, contra a medida necessária para esse acesso. O robô ele consegue ser semanal até diário. Ele evita essa exposição de auditoria, o que ela não conseguia antes. Um outro exemplo de uma outra empresa que nós trabalhamos. Uma outra analista, a função dela era consolidar faturas de telefonia móvel. Ela recebia 30 PDFs, consolidava esses PDFs na mão no Excel, um por um. Nessa consolidação ela já errava, quando ela copiava e colava os PDFs, ela perdia a linha, colava uma em cima da outra, já começava a errar no começo do processo, colando errado. Uma vez que ela colava as 30 faturas na mão, ela aplicava uma série de regras para ver qual telefone está com cobrança correta, se é um iPad não deveria ter cobrança de voz, tem que excluir da conta, um telefone de alguém está de férias não deveria ter cobrança, enfim. Ela checava uma série de regras naquele dia. O que estava errado, ela contestava com a operadora. Uma vez que voltava a contestação da operadora, a operadora mandava 30 PDFs novos. Ela tinha que refazer a colagem dos 30 PDFs, reaplicar todas as regras, e aí, uma vez que tivesse tudo ok, ela aplicava uma série de regras contábeis para fazer os rateios, o centro de custos daquela empresa, e mandar para a contabilidade. Ela demorava 3 dias fazendo esse trabalho, e errava muito, tinha muito problema de compilação de dados. O robô faz o trabalho de conferência em 25 minutos. O mesmo trabalho que ela fazia. E o robô não erra. O robô não erra o copy-paste. Ele cola as faturas todas certinhas e não erra nada. Eu comentei do auditor de benefícios, que é o robô que audita plano de saúde, já falei sobre ele no outro exemplo, esse exemplo laranja. Nós tínhamos um outro cliente que tinha que extrair relatórios da operadora de cartões, no caso da Cielo. Por alguma razão, esse cliente, ele extraía 400 relatórios manualmente, ele entrava 400 vezes no site da Cielo, cada um com seu estabelecimento comercial, e extraía um por um para consolidar. Demorava 1 dia e meio para fazer isso. Nós fizemos um robô que faz isso. O robô faz o mesmo trabalho em 3 horas. E aqui tem um ponto interessante, que é uma decisão que tem que ser tomada em alguns casos quando você quer robotizar um processo. Como esse robô ele acessa um site que eu não controlo, nesse caso é o site da Cielo, eu tenho que pensar o seguinte, esse robô vai trabalhar num ambiente que eu não controlo, um site. Se a Cielo mudar o site amanhã, mudar os campos, ou fizer um upgrade de versão, é possível que o meu robô pare de funcionar, porque ele foi ensinado para trabalhar num layout específico, num site
que já está pronto da Cielo da forma como ele está hoje. Aqui cabe a decisão. Será que vale a pena fazer um robô que pode ser que amanhã ele tenha um problema, porque o site da Cielo mudou, e eu tenho que manter esse robô, consertar o código dele, ou melhor não, como eu não tenho controle assim em mente, é melhor não fazer um robô. Nesse caso, como o trabalho é muito difícil, muito moroso, e a informação que ele gera é importante, basicamente é recebimento financeiro, a empresa optou por sim, eu quero ter esse robô, mesmo que ele quebre todos os dias. Eu vou lá e conserto o robô, mas ele é relevante para mim, eu preciso desse robô funcionando. E esse robô é um caso interessante também, porque ele fomentou uma outra discussão. Quando a gente foi lá e criou o robô para esse caso da Cielo, isso fomentou na área dos analistas dessa empresa, será que não tem outra forma de fazer isso? Vamos buscar uma outra forma de resolver esse problema? Existia um outro relatório no próprio site da Cielo, no caso, que tinha a informação dos 400 relatórios em um lugar só. Só que os analistas não conheciam e não sabiam tratar esse relatório. Como eles não sabiam que existia, ele ficava de lado e ninguém sabia dele. O fato de a gente ter criado o primeiro robô que acessava o site da Cielo, no fim, fez a luz, fez nascer a ideia de pensar nesse relatório que estava escondido, e a gente fez um segundo robô que tratava esse relatório, ao invés de entrar no site da Cielo 400 vezes. Então, no fim, o que acontece muito? Quando eu começo a fazer robôs das empresas e fomento a ideia de automatização e pensar em novas formas de fazer os processos, eu começo a disparar na cabeça dos analistas um processo de repensar a forma de trabalhar. Muitas vezes reestruturando os inputs de dados como ele usa no dia a dia, ou repensando as formas de extrair dados, ou repensando a forma que eu executo um processo. E muitas vezes o robô, ele nasce, vai evoluindo, ele vai mudando. Quando a gente vê no fim do dia, a gente mudou o processo completamente. Ele não, como ele se tornou mais eficiente e mudou todos os inputs. Então, gera essa comoção, gera esse start na cabeça das pessoas de pensar em formas de automação e formas de criar processos que os robôs são aderentes. Como a gente brinca, são robô-friendly. Eles são pensados para um robô trabalhar. Os últimos 2 casos que eu trago aqui, nós fizemos, nosso grande primeiro caso de robotização foi num grande banco, que tinha um projeto de integração que ia demorar 3 anos, e como ele tinha diversos sistemas locais interagindo com sistemas globais, tudo isso era feito na mão. Ele tinha muita gente fazendo esse trabalho. O nosso primeiro grande caso de robotização foi criar uma fábrica de robôs nesse grande banco, para gerar essas automações robóticas, que seriam como grandes integrações de sistemas. Esses robôs, eles trabalharam mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, até que a integração final acabasse, o projeto de integração definitivo fosse concluído. E nesse período, esses robôs que nós administramos, eles geraram uma redução de 20% das pessoas, dos FTEs dedicados ao processo. Tinha um exército de gente fazendo integração humana de sistemas. Isso também é relativamente comum de encontrar ainda no mercado. Robôs podem ajudar nesses problemas também. E por fim, aquele exemplo que eu mostrei, o primeiro exemplo da SAP, da rescisão, o kit de rescisão, o processamento de rescisão, ele é composto de 11 robôs, na verdade. Aquele que eu mostrei, ele tem somente 2 dos 11 robôs, e ali a redução expressiva do esforço dedicado à atividade. 20% do FTE foi reduzido, que executava esse trabalho, que é um trabalho braçal e bem maçante, mas nesse caso, para essa empresa, o principal ganho é a escalabilidade. Eles gastavam muito com hora extra e com mobilização de outras áreas para atender pico. E o robô consegue fazer isso. Enfim, o robô é muito fácil de fazer, é muito interessante, é uma solução que tem grande atratividade, é sedutora, todo mundo gosta quando vê isso. Mas existem alguns mitos no mercado, existem algumas informações que são de senso comum, que vem caindo com o tempo, mas que ainda se escuta, que nós chamamos dos 4 grandes mitos do RPA. O primeiro grande mito é dizer que o RPA serve para automatizar qualquer coisa e eliminar a intervenção humana num processo. Isso não é 100% verdade. A robotização, ela é muito focada em automatizar atividades. Você nunca vai usar RPA para automatizar um processo ponta a ponta. É muito difícil você conseguir isso só com RPA. Você vai conseguir isso com RPs, com BPM, mas com RPA é muito difícil automatizar algo ponta a ponta, eliminar totalmente a intervenção humana. Pensem que a robotização ela vai automatizar frações de um processo, pequenas atividades. E no fim, quando eu automatizo várias pequenas atividades, eu somo o esforço que eu automatizei, dá um esforço grande, mas sempre é muito comum você ter interação robô humano num processo que a gente aplicou a robotização. Outro mito, é uma solução rápida e eficiente, fácil para integração de sistemas.
é verdade, eu posso usar RPA para integrar sistemas, mas tem limitações. Nada vai superar a robustez e a segurança de uma integração completa e complexa de TI entre sistemas. O robô ele vai transitar normalmente em Excel ou outra camada de dados fora dos bancos de dados ou fora dos sistemas, que colocam um risco e colocam sua limitação, especialmente quando eu manuseio dados em grande volume, o robô ele vai ser lento. Não necessariamente ele vai ser uma boa solução. Mas, em cenários em que eu tenho um problema que eu preciso resolver rápido, ele pode sim servir como problema de integração e até ser um paliativo, um temporário, até que a integração definitiva aconteça. Um dos principais mitos, que é um que nós temos combatido normalmente com alguma firmeza, por ser fácil de fazer, ele pode ser feito pelas áreas de negócios sem envolvimento de TI. Quando eu começo a criar robôs, além de pensar numa ferramenta de robô, instalar essa ferramenta no teu parque de TI da tua empresa, ou seja, eu vou gerar de alguma forma demanda para TI só por instalar essa ferramenta nova, o grande ponto é, se você não envolve a TI e a TI não sabe que você tem robôs rodando, se eu faço, por exemplo, um upgrade de versão do meu RP, ou se eu faço uma mudança numa tela do sistema por alguma razão, eu aplico um patch de compliance da minha empresa que fornece RP, eu posso quebrar meu robô. Dependendo da forma que esse patch for aplicado, ou da mudança de TI acontecer, talvez eu destrua o robô. E se eu tenho um robô em grande escala sendo usado, e eu faço um upgrade de versão do TOTS, uma versão nova, eu posso travar uma operação. Eu posso colocar uma operação em risco, porque a TI não sabia que eu tinha um robô rodando escondido. E você pode ter problemas muito sérios se eu adotar robôs em larga escala sem que o Change Management TI esteja envolvido ali e saiba que você tem robôs rodando. E por fim, um outro mito é, como eu faço o robô em processo que já existem e automatizo, que já existe, eu não mudo o processo de maneira significativa, a robotização gera um impacto baixo em pessoas. Isso não é verdadeiro. Existem dois grandes impactos que nós enxergamos quando fazemos grandes projetos de robotização nas empresas. O primeiro passo é o seguinte: você faz robôs, as pessoas ficam empolgadas. Pô, legal, uma atividade que eu fazia, eu não gostava de fazer, agora o robô faz para mim. Então, gera empolgação, é a primeira reação. Gostei daquele robô, ele está me ajudando. Aí você faz o segundo robô, o terceiro robô, o quarto robô, a pessoa começa a se sentir ameaçada. Ela está vendo o robô tomando boa parte do esforço que ela fazia e fazendo por ela. Então, gera uma preocupação com empregos, natural. E o segundo impacto, o robô ele visa liberar tempo transacional, tempo operacional. Eu começo a liberar tempo operacional das pessoas e o que eu gostaria é que essas pessoas tivessem mais tempo livre para fazer análise, para trabalhar em trabalhos de cognição, trabalhos mais analíticos. Eu posso ter um problema. Talvez na minha área, na minha operação, quando eu libero tempo de várias pessoas que fazem o trabalho operacional hoje, será que elas têm condição, qualificação e conhecimento para fazer trabalho analítico? Talvez não consiga encontrar uma nova função para essa pessoa na minha empresa. E eu posso gerar um problema no meu quadro. Adotando robôs em larga escala, muito possivelmente eu vou ter que repensar a minha estrutura diária. Se eu tenho uma área hoje com muita gente operacional, talvez eu tenha que mudar, ter mais analistas mais experientes, analistas com maior qualificação. E essa reestruturação diária, com a adoção em larga escala dos robôs, ela pode ser muito necessária e afetar severamente a forma de trabalho, as estruturas de trabalho das empresas. Então, a robotização em larga escala tem, sim, um impacto muito severo nos quadros. É importante pensar nisso. Nesse contexto, nós organizamos o modelo de governança, basicamente, quais são os 7 grandes pilares que eu tenho que pensar, ou quais são os 7 grandes grupos de informações e de decisões que eu tenho que tomar para que eu consiga implantar de maneira correta e consistente e segura a robotização da minha empresa. O primeiro deles é o elemento estratégico. E aqui, basicamente, a empresa, a alta gestão da empresa, tem que querer fazer um projeto de robô, tem que entender que isso vai alterar a forma de trabalho e vai trazer ganhos, e comprar a ideia. Adotar robôs afeta, sim, a forma de trabalho da empresa. E, principalmente, envolver a TI nos projetos. Robôs que são feitos sem envolvimento da TI colocam operações em risco. Segundo ponto que a gente tem que pensar, qual vai ser o modelo de gestão da robotização? Quem vai poder criar robôs? Eu vou ter um centro de expertise centralizado que cria robôs? Eu vou ter
todas as pessoas podem fazer robôs? Cada área cria o seu robô? Como vai ser isso? Quem pode criar e colocar um robô em produção? Quem que testa esse robô? Quem que vê se ele tem performance? Quem que garante que ele não vai derrubar meu processo? Quem garante que ele não vai derrubar minha rede? Que ele não vai derrubar meu SAP? Não vai derrubar meu TOTS? Tem risco. São softwares rodando ali que podem consumir toda a capacidade de TI da empresa e travar uma operação. Então, pensar nesse modelo de gestão é muito importante. Eu vou criar papéis novos. Quem vai criar robô? Não é uma função que existe nas empresas hoje. Quem que é o desenvolvedor de robô? Quem que é o gestor da plataforma de robotização? Quem que vai ser esse gestor que vai ter agora funcionários que são humanos e outros funcionários são robôs? Ele vai ter que controlar o dia a dia dessas pessoas e desses robôs. Se o robô não está performando bem, ele vai afetar o resultado da área, vai afetar os indicadores. Então, como que o robô vai entrar na empresa? A questão disso e como isso vai afetar o dia a dia das áreas é algo que tem que ser pensado. Segurança e compliance. Aqui eu destaco 2 pontos principais. Os robôs vão começar a acessar sistemas, executar transações. E é muito comum nas empresas, hoje, um login do TOTS ou login do SAP está ligado a um CPF. Agora eu vou ter robôs rodando. Se o robô fizer algo errado, tem uma falha no robô, quem é o culpado disso? Quem que responde por esse robô? Como é que o gestor de uma área, por exemplo, do contas a pagar ou de uma operação de vendas, vai lidar com os robôs? Quem que cuida disso? Quem vê a performance disso? A auditoria vai vir um dia para auditar processos e vai ter robôs trabalhando. Como é que eu garanto que eu tenho os logs de execução? Como é que eu garanto os pontos de auditoria necessários para não gerar um problema de compliance na minha empresa? Se eu sou capital aberto, eu posso ter alguma questão financeira, alguma questão que os robôs estão transacionando, que pode me expor a risco. Como é que eu lido com isso? Já falamos um pouco disso, a mudança cultural. Como é que eu insiro esse novo modelo de trabalho com robôs nas empresas e garanto que as pessoas vão se engajar e vão aderir, vão concordar e vão jogar a favor desse projeto? Robôs mudam, sim, de maneira severa a forma de trabalho. E, além disso, onde eu vou encontrar pessoas que vão me ajudar a desenvolver esse projeto? Seja criar robôs, seja executar robôs, seja instalar as ferramentas, são coisas muito novas, são competências que hoje não existem livres no mercado, são todas funções muito novas e eu tenho que pensar nisso. Onde eu vou encontrar as pessoas? Sustentação e rollout. Robôs são peças de software. Como peças de software, elas exigem manutenção, sustentação. Em algum momento, um robô pode quebrar, ele pode ter algum defeito, um sistema pode mudar, ele pode travar. Eu tenho que pensar nisso. Como é que eu vou cuidar desse robô? Se tiver um problema, o que eu faço? Quem vai consertar esse robô e colocar em produção? Os robôs evoluem. Conforme eles vão sendo usados, eles vão ganhando funções novas, eles vão ampliando a sua capacidade. Tem que pensar nisso. Quem vai desenvolver esse robô? Quem prioriza no roadmap de robotização, o que vai fazer? Como é que eu documento esses robôs? Porque amanhã eu posso ter que consertar um robô fez alguma coisa errada, eu tenho que resgatar o histórico para ver o que aconteceu e arrumar esse problema. Tudo isso entra na conta da sustentação. Plano de contingência. Se eu adotar a robotização em larga escala, eu posso ter uma operação que se torna dependente de robôs. Eu posso ter processos-chave que o robô é muito relevante. O que eu faço se o robô travar? O que eu faço com o robô que opera em processo de risco? Quem vai pensar nisso? É um ponto importante. Qual é a contingência se o robô trava? Se a ferramenta quebra? Se eu tenho um problema de servidor, por exemplo, se a rede cai, trava a minha operação. E, por fim, infraestrutura. Basicamente, aqui é a ferramenta de robôs e servidores, capacidade de rede, onde eu vou instalar isso, que sistemas vão acessar. O robô vai exigir infra nova. Eu tenho que pensar nisso. Então, esses 7 pilares, que nós chamamos de modelo de governança, são 7 pontos de decisão importante que qualquer pessoa que for trabalhar com robotização ou executar um projeto, tem que pensar. E um projeto, ele tem que responder 3 perguntas essenciais. A primeira, qual que é o roadmap de processos e atividades que faz mais sentido e que vão me trazer mais ganho? E aqui nesse grupo, mapear e entender quais processos que têm potencial e são viáveis para a robotização faz parte desse trabalho, avaliar o que eu quero fazer, construir um roadmap e avaliar o retorno. São basicamente as 4 grandes atividades aqui de processos que eu tenho que pensar. Segunda pergunta que eu tenho que responder, como eu vou implantar isso? Com que ferramenta? Escolher uma ferramenta de robotização. Tem que responder isso, senão não sai do lugar. E a última é, como eu vou colocar isso na minha empresa? Basicamente, endereçar aqueles 7 pilares, pensar na estratégia de mudança e de implantação da robotização no meu parque tecnológico e nos meus processos. Essas 3 perguntas
têm que ser respondidas em qualquer tipo de projeto. E por fim, como que a TOTVS Consulting tem se posicionado para ajudar nossos clientes nisso? Nós temos um rol de soluções completas para a robotização, que vão desde o diagnóstico, a implantação de ferramentas de robotização, a modelagem, construção e programação de robôs. Isso é um diferencial da TOTVS Consulting. Nós temos programadores, desenvolvedores de robôs, nós conseguimos alocar equipes para ajudar as empresas a criar os robôs e colocar isso em produção, testar e estabilizar. Toda a discussão naquele modelo de governança é uma das ofertas, é uma forma que nós ajudamos as empresas a pensar naqueles 7 pilares e garantir que a implantação aconteça sem colocar em risco a operação. Nós temos uma célula para sustentar robôs, para as empresas que não queiram ter equipes internas que sustentem os robôs, caso eles tenham algum problema, precisem de manutenção, nós conseguimos sustentar os robôs para essas empresas. E, por fim, auxiliar a empresa a construir todo o seu roadmap de evolução tecnológica. E aqui vai muito além do robô. Normalmente o robô ele é o primeiro passo, ele é a ponta da lança. A gente começa a falar de automação com o robô e, naturalmente, nas discussões e problemas de automação que surgem, isso vai fomentar analytics, transformação digital, aplicativos, enfim, N outras tecnologias que podem ser usadas para automação. A gente consegue ajudá-los também nisso. Bom, esse era o ponto de vista que a gente queria mostrar para vocês hoje. A informação de robotização que nós trouxemos é essa. De abrir agora no espaço, nós temos ainda alguns minutos, uns 15 minutos para dúvidas. Se você tiver em dúvidas, eu vi que alguns já estão no chat. Podem colocar no chat e nós respondemos aqui. Posso falar para você, mas uma que eu achei interessante. Sim. O Leandro, ele questionou se profissionais que não têm formação, que não têm formação na área de TI, também conseguem desenvolver e exportar robôs. Profissionais que não têm skill de programação conseguem sim desenvolver robôs, mas de uma forma limitada. O skill necessário para desenvolver robôs é muito próximo, a gente brinca, todo mundo tem um cara que mexe com macro nas suas áreas. Esse cara tem lógica de programação no sangue, ele sabe programar minimamente bem, não é um desenvolvedor formado, um cara que sabe desenvolver coisas complexas, mas ele tem lógica no sangue. O grande ponto é o seguinte, fazer robô é muito próximo de programar, de lógica de programação. Coisa simples, um analista consegue fazer. Robôs de maior complexidade já começa a ficar difícil. É importante ter lógica de programação no sangue. Não necessariamente ser um programador, mas ter alguma habilidade, alguma aptidão para programação, sim, é necessário. Legal. O Bruno fez 2 perguntas, eu vou juntar elas em uma só. Ele perguntou o tempo para ter o ROI com RPA e o custo médio para a implementação de RPA usando o exemplo do processo de desligamento. O tempo médio ele acaba variando, porque o processo de ligamento, se ele for um sistema, é possível fazer isso aí em 3 semanas, 1 mês mais ou menos. Mas a gente vai entender o seu processo em detalhes. Esse é um dos trabalhos que, como começa todo o trabalho de robotização, ver o seu processo, ver como ele funciona e analisar o tempo que demoraria. Por que eu digo isso? É muito comum ver nas empresas processos de admissão que usam mais um sistema, ou que tem muitas exceções, ou que tem trabalhos manuais, e tudo isso dificulta a criação do robô. Mas é razoável pensar em algo de 3 semanas a 1 mês para criar todo o parque de restrição ali que nós mostramos. Legal. Mas isso varia. Uma pergunta que a gente viu aqui do João e de algumas outras pessoas é quais as plataformas que a gente utiliza e se a gente trabalha com Automation Anywhere. Sim, a gente trabalha com Automation Anywhere. Os mais comuns, os que mais a gente tem encontrado no mercado brasileiro são Automation Anywhere, UiPath e Process Robot, que a versão desktop chama Win Automation. De verdade, João, a pergunta? João. De verdade, João, qualquer ferramenta, existem várias outras ferramentas nacionais ou até de menor porte, a lógica de como fazer é muito parecida, é muito fácil um programador meu, por exemplo, que trabalha no UiPath, aprender rapidamente a usar Automation Anywhere ou aprender a usar uma ferramenta X que a gente nunca usou. Essas ferramentas, normalmente, elas têm uma forma visual de programação, alguns comandos pré-definidos, então é muito fácil aprender N ferramentas, mas é bem comum encontrar essas 3 principais hoje no Brasil. E no mundo até, tá? São as 3 principais. Eu estive num evento em Chicago, no começo de agosto, sobre automação inteligente e robotização. Sem dúvida, essas 3 ferramentas são as líderes do mercado no mundo hoje. Automation Anywhere, UiPath e Process Robot. São as que a gente mais encontra. A Blue Prism é uma outra ferramenta muito boa,
mas ela já tem ela é um pouco diferente dessas outras três. Ela já tem um misto de BPM com robô, ela é um pouco mais complexa de se trabalhar, mas é muito boa também. Legal. Uma pergunta que as pessoas, qual é o custo aproximado de licença do Lean Automation e do UiPath? Vai depender da solução que você comprar, conforme depende do tamanho e sua escala, mas é possível pensar, para ter uma ideia, vamos separar, né? O Lean Automation é uma solução para, eles chamam de RDA, Robot Desktop Automation, serve para instalar numa máquina e fazer robôs rodarem numa máquina. O Lean Automation deve custar aí algo perto de $2.000 cada licença. A Process Robot, que é a Lean Automation versão Enterprise, você vai gastar aí no pacote inicial algo entre $10 e $15.000 para comprar, tá? Mais ou menos. E a UiPath, mesma coisa. Se você comprar só uma versão para desktop, vai ser uns $3.000. Se você for comprar uma versão Enterprise, a partir de $30, $35.000, mais ou menos. Vai depender, claro, da negociação e da escala. A gente tem algumas perguntas relacionadas aos exemplos que a gente deu. Custo, tempo de implementação. Acho que acho que a gente tem que fazer o assessment para... Um ponto importante a robotização, ela é sensível. Você olhar um processo e saber se ele é 100% robotizável ou não, você tem que entrar no nível de entendimento de olhar o tipo de dados que transita, o tipo de tela que ele usa, porque você pode ter dados não estruturados, você pode ter elementos nas telas de sistemas que podem dificultar a robotização. Então, eu posso conseguir, por exemplo, na rescisão, automatizar 100% do processo, ou não, dependendo de como é o seu sistema, como é o seu processo, eu automatizo, por exemplo, 70%, e outros 30% ficam na mão de humanos. E aí o processo ele interage, robô, humano, robô, por exemplo. Então, varia. Tem que olhar cada caso. O que a gente faz normalmente é um assessment, olhar o processo e para conseguir estimar o tempo que demora para implementar aquilo. É muito difícil pensar num tempo padrão. Todo processo de decisão demora X tempo. Cada empresa tem o seu processo, é muito particular. Tem uma pergunta do João. Ele está perguntando um pouco dos habilitadores do RPA. A questão dele foi se a gente consegue utilizar o GEP para fazer automações, utilizando reconhecimento de imagem. Acho que a questão a gente fala um pouquinho dos habilitadores, dos enablers. Sim, o robô ele sempre vai consumir dados digitais e estruturados. No fim do dia, um GED, um OCR, o que ele vai fazer no caso do exemplo que ele citou, é estruturar um dado. Se eu tenho um documento físico com coisa escrita, e o que o OCR vai fazer? Ele vai ler esse documento, transformar o documento em um dado digital estruturado que o robô pode consumir. A gente chama isso de enabler, né? Eu posso ter, por exemplo, um aplicativo de celular. De repente, eu quero fazer um input de dados de alguma forma com o aplicativo. Quando as pessoas digitam no aplicativo, eu já acabei gerando um dado estruturado que um robô pode consumir e gerar uma automação. Mas, sim, toda vez que eu não tiver dados estruturados, eu tenho que pensar em habilitadores ou enablers, como a gente quer chamar. Formas de tornar o dado digital estruturado para que o robô consuma. Legal. O André fez uma pergunta se um modelo com a TI dando suporte mais relacionado à infra e o time de negócio desenvolvendo robôs funciona. Funciona. É muito comum encontrar no mercado centros de expertise, os cores, tem vários nomes. Normalmente as áreas, é bem comum esse modelo, as áreas criam uma divisão, um centro de expertise, pessoas que estão habilitadas e treinadas para criar robôs, e essas pessoas que desenvolvem os códigos, colocam os códigos em produção, testam, etc., e a TI, no fim do dia, mantém a plataforma rodando, o servidor, a plataforma funcionando, mas a criação de robôs é feita pela área de negócio. Mas lembra que o skill dessa pessoa é um pouco diferente, ela tem que ter, como eu comentei, a programação no sangue. Não precisa ser mas tem que ter alguma habilidade, alguma aptidão para conseguir gerar códigos. Lembra que o robô é software. Se eu faço um robô muito complexo, com um código que não é eficiente, não é bom, ele pode ser lento, ele pode gerar instabilidade. Então, tem, sim, situações mais complexas de robotização, um conhecimento bem próximo à programação. Então, tem que ter isso em mente, mas o modelo funciona. Uma pergunta que pingou agora aqui da Carol, se a gente tem um ponto de vista em relação a como que o Brasil está em relação a outros lugares do mundo com a utilização de RPA.
Uma pergunta interessante, Caroline. Esse evento que eu estive nos Estados Unidos, foi bem possível perceber que a gente não está nada atrás do mercado americano. As empresas estão muito próximas, na mesma página que nós, e a gente está bem em linha com o mercado americano. O mercado europeu é um pouco mais maduro, já tem algumas empresas com mais tempo, com robotização, com centro de expertise, mas eu diria que a gente não está muito longe dos outros mercados, o que é uma boa notícia. Isso quer dizer que tem espaço para ganhar dinheiro com esse negócio ainda. Como está todo mundo na mesma página, quem fizer primeiro tem mais chance de sair na frente, ser mais competitivo, já que, inclusive, empresas de outros países não estão usando esse larga escala, não. É mais comum forte, tá? O André está perguntando aqui para a gente, mas como que ele faz para dimensionar quantos robôs são necessários para automatizar um processo, se um robô só consegue automatizar muitas atividades? Esse é um ponto interessante. O robô, a instância que executa scripts, ele consegue rodar 12, 15 processos simultâneos. O que vai determinar quantos robôs você precisa, na verdade, é a carga de trabalho. Se eu tenho, por exemplo, que processar 1000 admissões, no exemplo da admissão, se eu tiver um robô e cada admissão demora 2 minutos, 2.000 minutos. Se 2.000 minutos for muito tempo para mim, eu preciso de um segundo robô, para dividir a carga em 2 robôs. Aí vai ficar 1.000. Se ainda for muito tempo para mim, eu preciso de 4 robôs, aí fica 250 cada um, e 500 cada um, e assim por diante. Então, no fim do dia, o que a gente tem que medir é a capacidade, a velocidade que o robô executa uma transação, o volume que eu tenho e calcular a carga. Um robô, as licenças de robô, normalmente executam em paralelo até 12, até 15 processos simultâneos. E aí, claro que vão entrar outras variáveis na conta aí, capacidade do servidor que está rodando isso, das máquinas, etc. Mas pensa nisso, é a carga de trabalho que vai determinar o volume de robôs e a velocidade que você quer. Se você tem um processo que vai demorar muito, mas você não se importa de levar 5 dias rodando, não tem problema. Se você precisa de 1 hora, isso quebrar em vários robôs. Legal. Tem mais uma do João, que ele está perguntando como a gente faz a hospedagem dos robôs, se a gente utiliza um servidor. Acho que é legal comentar um pouquinho da diferença do RDA e do RPA, porque acho que é isso que... Isso também varia, João. Tem ferramentas que ficam... Alguns fornecedores são na nuvem, que são cloud, tem outros que são on-premise, que ficam no servidor da empresa. Enfim, vai depender da ferramenta que você escolhe, da forma que você quer montar a sua arquitetura. Um ponto que o Rafael comentou aqui, RDA e RPA, são coisas distintas. O RDA, o Robotic Desktop Automation, é o WinAutomation, é o YPF para a versão de computador. Você consegue criar robôs que vão rodar na sua máquina, no notebook, numa máquina comum, e aí ele roda naquela máquina onde ela estiver. Quando você fala nas versões Enterprise, que é o YPF com orquestrador, o Process Robot, que eu comentei, o Automation Anywhere, aí sim é em servidor, e o mais comum é colocar, o que a gente tem visto no mercado, é colocar em servidor próprio da empresa, na mesma plataforma onde estão rodando os outros sistemas. Por exemplo, se o meu SAP está no servidor local meu, é interessante colocar a ferramenta de robôs junto ali para conseguir acessar de maneira rápida. Mas nada impede de colocar em outros servidores. Uma coisa que ninguém perguntou aqui é a respeito de Citrix, mas quando você coloca em servidores distintos, tem que usar Citrix ou algum tipo de acesso remoto, isso dificulta a vida do robô. Normalmente essas ferramentas, não são todas, algumas fornecem soluções, mas algumas delas transformam a tela em uma grande imagem. E aí o robô tem dificuldade em reconhecer os componentes. Isso limita a construção de robôs. Então, pensar em servidores longe, cloud com servidor remoto, isso pode dificultar a implantação de alguns robôs. Bom, pessoal, nosso tempo esgotou. Eu agradeço a presença de todos, espero que tenha sido interessante para vocês. Meus contatos são, caso vocês tenham dúvidas e queiram saber mais do tema, ou queiram conhecer mais a TOTS, ou até ver outros casos que nós temos, de repente conversar. Fiquem livres, sintam-se livres para entrar em contato. Mais uma vez agradeço.